Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos sauda é o Diácono Paulo. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos em um tema muito polêmico e de grande abrangência, a qual estamos vivendo, principalmente nas famílias, relacionada à depressão. Antes de nós abordarmos esse tema dentro da Bíblia Sagrada, eu quero falar duas coisas apenas antes. A primeira coisa, meus irmãos, é que eu tenho um canal no YouTube escrito Diácono Paulo César, tá? Com o tema lá, Verdade Pouco Faladas. E você é o meu convidado especial a começar a me seguir lá no YouTube, ouvir as mensagens a qual Deus tem colocado no meu coração. Cada dia que Deus coloca, eu vou e publico mesmo, tá bom? E você, meu convidado especial, está lá começando a se inscrever no canal, a comentar os vídeos e a compartilhar no nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar, já que eu estou aqui pela primeira vez como moderador nessa página, eu quero apresentar para os irmãos esse primeiro livro ao qual eu fiz para a glória do Senhor Jesus, tá bem? Livro Passo a Passo de uma Vida Cristã, tá? Você que tem muitos anos na igreja, que benção, glórias a Deus. Continue firme em nome de Jesus até o fim, Mas esse livro aqui serve para você também, que já tem muito tempo na presença do Senhor. Livro Passo a Passo de uma Vida Cristã. E para aqueles que estão começando agora, amém? Que aceitaram a Jesus agora, reconciliaram, converteram agora, amém? Você é meu convidado também a comprar esse livro e eu estarei enviando a todo o Brasil em nome de Jesus, tá bom? É só isso que eu quero falar. Pois bem, vamos para a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero falar sobre depressão. Eu acredito que não é um mal da atualidade, Porque isso aí é de muitos e muitos anos, de muitas e muitas décadas. Só que percebemos que a gravidade tem se aumentado. No século XXI, milhares de pessoas morrem no mundo todo por causa da depressão. Tem pessoas que vão me assistir nesse vídeo que estão depressivas, que não têm força para falar com ninguém, nem com seu pai, nem com sua mãe, com ninguém. Porque a depressão nos faz ficar cegos, a ponto de não achar que vamos vencer. É por isso que muitas pessoas, até mesmo influenciadas pelo adversário da nossa alma, preferem se matar do que resolver tamanho problema. A Bíblia não é diferente. Tudo tem resposta na Bíblia Sagrada, irmãos. Não precisa ficar procurando revelações. A maior revelação é a palavra de Deus. Tudo tem resposta dentro da palavra sagrada. Vou contar para os irmãos alguns personagens que passaram por dificuldades tremendas. Uns porque andaram com o Senhor Jesus, com Deus à risca. Outros tais porque procuraram dificuldades com as suas próprias pernas. Pois bem, se você tem passado por depressão, coloca o seu nome aí embaixo, que eu estaria orando por você daqui a pouco em nome do Senhor Jesus, tá? Nós vamos orar para Deus quebrar as maldições e te dar ânimo através dessa palavra. Meu objetivo nesse vídeo é te dar ânimo através da palavra de Deus, tá bom? 1 Reis, capítulo 19. Vamos observar um personagem bíblico, um homem de Deus, cheio de Deus, que passou por início de depressão terrível. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. No qual os irmãos conhecem,
que o profeta Elias desafiou 450 profetas de Baal, 400 de Azera, para demonstrar para eles que Deus é maior do que todos os deuses pagãos, né? E por isso Deus ouviu a oração do profeta Elias, e dos 450 que clamaram a deuses pagãos e os outros 400 de Azera, nada aconteceu. E aí a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu o rio onde estava a água, em volta do altar, e Deus honrou o profeta. Por isso Elias disse assim: agora Israel pode matar todos esses homens. Mataram todos. Quando a mulher de Acabe, uma mulher que era possessa de males, de mal e de demônios também, eu acredito, Jezabel, quando ela ouviu que os profetas tinham morrido, ela falou assim: manda dizer para o profeta Elias que do mesma forma que aconteceu com os profetas que ele matou, até amanhã, estas horas, vai acontecer com ele também. Pois bem, um homem que tinha acabado de ser usado para mandar fogo no céu através da oração, né? Que ajudou a matar 850 profetas. Quando ele ouve essa mulher, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, ela ameaçar ele de morte, a Bíblia diz que ele vai temer, né? Elias teve medo, versículo 3, e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Versículo 4, do finalzinho, a parte C. Chegou, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Observe também no versículo 10, respondeu ele para o anjo, para o próprio Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora está tentando matar-me também. Mesmo como profeta, mesmo como homem de Deus, mesmo você como mulher de Deus, pode acontecer um começo de depressão, pode acontecer uma depressão terrível na sua vida. O profeta Elias, ele tinha acabado de sair de uma cena extraordinária, a qual Deus honrou a sua oração e lambeu o holocausto, lambeu aquela água que estava em volta, consumiu tudo e mostrou que ele é Deus. E aí vem uma mulher, uma pequena mulher pobre, pecadora, maliciosa, ameaçou ele e ele temeu. Outrora ele estava em volta de 450 profetas e 850 profetas, melhor dizendo, e ele não temeu. Naqui ele já temeu. Sabe por quê, irmãos? A depressão começa dessa forma, começa devagar. Algumas pessoas vão passando por algumas tristezas, vamos dizer assim, alguns levantes, vamos dizer assim, algumas decepções, e isso aí, se não pegar uma pá e fazer igual os sacerdotes e tirar a cinza, vai amontoando, e o fogo da presença de Deus não pega. Se nós deixarmos o medo, entra um medo aqui no altar, entra mais um medo, entra mais uma decepção amorosa, financeira, uma perca, vai entrando, e aí vira um tumulto de cinzas, tumulto de lixo, gera uma coisa chamada perca de fé. Milhares de pessoas têm perdido a sua fé. Eu tenho visto, e isso me dói no coração, que até pastores, líderes, homens de Deus, como Elias foi profeta, estão se suicidando, matando, não estão aguentando mais. Pressões, igual eu disse, financeiras, psicológicas, pessoas que não ajudam em oração,
pastores morrendo porque não estão sendo amados. As pessoas estão olhando para eles achando que eles são obrigados a fazer conforme elas querem, como se ele fosse somente garçom e não homem de Deus, boca de Deus. E aconteceu isso com Elias. Elias, ele vai para baixo de um zimbro, adormece ali, pede a sua morte. Depois ele entra numa caverna, pede a sua morte. E ele diz assim: Deus, eu fui fiel ao Senhor. Muitos que estavam comigo não foi fiel. Muitos comigo abandonaram o Senhor, derrubaram os altares. Muitas pessoas mataram os profetas. E agora só sobrou eu, Senhor. E aí vem uma mulher, no caso primeira dama, esposa de Acabe, quer me matar também. Irmãos, perceba o grau de depressão a qual Elias ia cair, a profundidade de tristeza e amargura, um colapso mental a qual Elias perdeu a visão de não ver. Eu não estou falando aqui do povo de Israel, que viu as pragas, que viu o mar se abrir e murmurou contra Deus. Não, eu estou falando de um profeta de Deus, homem usado, cheio de Deus, e ficou com medo. Eu quero dizer para você, já abrindo parênteses para falar especialmente com você, não é que você é o pior de todos, não é que você é o mais miserável, o mais pecador para passar por essa situação. Não. Muitas das vezes nós, como pessoas, seres humanos, acontece a nossa carne de ter medo, a nossa alma de se amedrontar. Mas Deus responde a Elias da mesma forma que eu creio que Deus vai responder para você. Se você estava talvez com a corda no pescoço para se enforcar, com a arma na cabeça para se matar, a palavra que Deus tem para mim e para você nessa tarde: não desista. O que você está fazendo com essa coisa para se destruir? Por acaso nós temos autoridade constituída por Deus para nos matar? Para nós desistirmos? Para nós acharmos que somos fracassados? Não. Elias foi tentar questionar contra Deus. E Deus, ele é tremendo. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ele dá duas respostas para Elias, lindas, irmãos. Lindas. A primeira resposta é de conforto. O que Deus faz na nossa vida é conforto. E também a mesma resposta de conforto significa que Deus zela pelos seus. Não só por Elias, mas Deus sempre levanta outros também. Então, ele fala assim: Elias, você está achando que está só você vivo mesmo? Não. Não. Olha aqui, Elias. Um homem, glória a Deus, um homem de Deus, nessa terra a qual você está, guardou 7.000 profetas. Não é só você que está dessa forma. Tem 7.000 profetas escondidos, vivos. Amém? Não é só você que está passando por um momento de dificuldade. Os profetas que estavam escondidos eram profetas que também talvez estavam com medo. Mas Deus guarda, Deus zela. O que Deus quer é que você faça a segunda resposta que Ele deu e você cumpra essa resposta. Ele diz assim: olha, eu vou te dar pão, come e segue a sua jornada. Come e segue a sua caminhada. Em outras palavras, o Senhor Deus fala: coma o que o diácono Paulo está pronunciando. Coma e segue a sua jornada. Você talvez não tinha nem um terço da santidade que Elias teve, né? Da autoridade que Elias teve, do poder de Deus na vida, como Elias teve. Mas Elias passou por dificuldade. E quem somos nós para não passar? Jesus passou por dificuldade. Jesus passou por tantas dificuldades, a qual talvez nenhum homem suportaria.
E quem somos nós para não passar? Levanta a tua cabeça e reflita que Deus, quando Ele vai até na caverna, Ele vai até debaixo do zimbro para falar com você, como Ele está falando agora, é porque Ele te ama muito. Aleluia. Ele te ama muito. E você não está só nessa jornada. Amém? Existem pessoas que passam por depressões exatamente porque elas fazem a sua própria cova. E quando a pessoa faz a sua própria cova, ela está caminhando para cair na cova. Né? Existem personagens bíblicos que foi diferente de Elias. Passou por tamanhas dificuldades porque eles mesmos plantou. É aquela coisa, irmão, se nós plantarmos feijão, vamos colher feijão. Plantarmos arroz, vamos colher arroz. Quando você é servo de Deus, conhece a palavra de Deus, ou quando você sabe das leis, um exemplo, leis físicas, terrenas, não precisa ser nem cristão. Se você sabe que não pode roubar e rouba, você vai ser o quê? Preso. A mesma forma uns personagens que entraram por tamanha depressão, uns até morreram com depressão, porque estavam debaixo da desobediência e não da bênção de Deus. Vamos, dentro deste contexto, analisar 2 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que vai falar que quando Deus tira o Espírito Santo, o Espírito de autoridade na vida do rei Saul, automaticamente Deus permite um espírito mau da parte de Deus ser levado até Saul. Saul fez sacerdote no lugar do profeta Samuel. Não podia, era terrível isso aí. Para os judeus e para Deus, mandamento. Saul não destruiu os amalequitas, quando Deus mandou eles ir para a terra dos amalequitas matar todos. Não. Guardou até o rei. Saul levantou uma coluna para idolatria, para satisfazer o seu poder. Perdeu. Quando Deus tira a presença dele na vida de uma pessoa, as pessoas descem o pó. Desce no pó. E se a pessoa não se arrepender, morre no pó. Saul não se arrependeu e morreu. Se os irmãos conhecerem, vai saber que quando Deus levanta um pequeno jovem chamado Davi para ser futuro rei, Saul não se arrepende e persegue. Quando o profeta Samuel morre, Saul vai na feiticeira. Então Saul não arrepende. A depressão que ele estava, o colapso da cabeça dele se disturbou. Ele não queria mais Deus. Ele queria o poder. E Deus deixou ele morrer na sua depressão. Tem coisas que nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não pode cair na cilada, e nós caímos. Amém? Então, por favor, observe que a depressão tem várias etapas e vários níveis. Depressão é algo caótico, ao extremo, uma tristeza ao extremo. E muitas das vezes essa tristeza pode ser a falta de Deus na sua vida. No caso de Elias, era o temor e a falta de fé. No caso de Saul, era a desobediência a Deus, a ambição pelo poder, e ele morreu na miséria, na depressão, na carnalidade. Amém? Por favor, se você se exalta, se você está cavando o seu próprio buraco, hoje, por favor, em nome de Jesus, tampe esse buraco. Você não pode morrer sem a sua salvação. Que Deus abençoe. Davi, quando ele adultera com Betseba, queridos, homem que era segundo o coração de Deus, sabia o que tinha que estar na guerra, preferiu não ir, preferiu ficar no seu palácio. Quando ele cai em adultério, desejando a mulher e cai com ela, etc., né? Olha as tristezas que Davi teve. Olha os processos de depressão que Davi teve porque ele caçou com suas próprias pernas. Mas independente do que Davi passou, de filhos morrer, de Absalão tomar o seu reinado,
de alguns homens querer o matar. Independente do que ele passou. Ele venceu a depressão porque ele foi na pessoa certa. A respeito de Elias, quando Elias conversou com Deus, conversou com a pessoa certa. Mas Saul morreu na depressão. Davi venceu a depressão. Venceu os estados tenebrosos. Que ele sabia que ele ia passar porque ele plantou. Mas, para a glória de Deus, Deus o abençoou depois. Deus perdoou seus pecados. Ele pagou pelo processo. Mas ele venceu. E ele foi sim, continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Jó foi um outro personagem bíblico que não escolheu passar por depressão, por dificuldades terríveis, tanto de perca, como financeira, como de enfermidade. E Deus estava com ele. Em todos os momentos, irmãos, todos os momentos, Deus olha cada situação. Deus olhou a situação de Elias. Deus olhou a situação de Saul. Deus olhou a situação de Davi. E Deus olhou a situação de Jó. Em tudo Deus está conosco. Nós temos que pedir Deus direcionamento. Se possível, procure um profissional também. Um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Mas, sobretudo, se você tem temor a Deus, eu acredito que esse grupo aqui, esses irmãos que vão me ver, é os que têm temor a Deus ainda. Peça a Deus força, que Deus vai tirar você daí, da caverna. Deus vai tirar você debaixo do zimbro e vai fazer você terminar a sua jornada. Né? Quem tem promessa de Deus não morre, mas os que não morrem é os que querem continuar com a promessa, obedientes à promessa. Jó venceu tudo e ele passou num processo de 41 capítulos de dificuldades. No 42, Deus deu tudo em dobro para ele. O que Deus tem para mim e para você é maior do que a primeira coisa que você... do que o primeiro estado seu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela oportunidade de estar gravando o vídeo com os irmãos. Se você está passando pelo processo de depressão, de calamidade, de tristeza, de angústia, comenta nesse vídeo aí, tá? Eu vou estar orando por você agora, em nome de Jesus Cristo, que Deus alcance você, tá? Só lembrando para os irmãos que ainda querem ter interesse no livro Passo a Passo de a Vida Cristã, esse livro vai te ajudar muito, tá? Me peça depois, tá? Deus abençoe. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno soberano Pai, nessa tarde maravilhosa, eu me humilho diante de Ti. Estou aqui, Deus, somente para Te servir, que diminua eu para que o Senhor cresça. Meu Deus, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Pai, te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Agradeço ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor vai fazer na vida desse irmão, dessa irmã que está vendo esse vídeo. Contempla, meu Pai, a cada coração, a cada pessoa, Deus. Talvez alguns deles estão passando pelos mesmos processos, meu Pai, que esses profetas passaram, que esses reis passaram. Meu Deus, tira, meu Pai, toda obra do inimigo sobre eles. Tira toda a tristeza sobre eles. Todo medo ao extremo sobre eles. Deus, em nome de Jesus Cristo, para que esse vídeo venha alcançar milhares de pessoas. E que pessoas venham ser transformadas pelo Teu poder, pela Tua presença e pela oração da Tua igreja. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus.